Você já colocou dinheiro na poupança e achou que estava se protegendo? Deixa eu te mostrar uma coisa. Em 2020, se você colocasse R$ 100 na poupança, eles te renderiam R$ 1,40. No mesmo período, o café subiu 20% e o açúcar 15%. Ou seja, você trabalhou, ganhou, investiu e mesmo assim não consegue comprar as mesmas coisas. Isso tem um nome. Mas antes que eu diga esse nome, eu preciso fazer uma distinção que quase ninguém faz. Uma confusão bastante comum é chamar de inflação apenas o aumento de preço, mas existem dois tipos de inflação. Essa, o aumento de preço, que você consegue detectar no aumento, que você vai no supermercado e vê as coisas ficando mais caras. E existe outra que é pouco falada. Os austríacos denominavam de inflação a inflação monetária, que é a impressão de dinheiro. Ou seja, o governo decide sozinho injetar mais dinheiro na economia. Isso, na prática, faz com que cada real que você tenha no bolso ou na poupança passe a valer menos. Porque agora existem mais reais disputando as mesmas coisas, os mesmos produtos. É a lei da oferta e procura aplicada ao dinheiro. Mas existe um detalhe que pouca gente sabe ou comenta. Os preços eles demoram a se reajustar após essa impressão de dinheiro, que é o tempo necessário que esse novo dinheiro circule na economia. Mas ele tem um efeito perverso, porque quem primeiro pega o dinheiro se beneficia dele, porque compra com dinheiro novo a preços antigos. Isso tem até um nome, é efeito Cantillon, em homenagem a Richard Cantillon, que descreveu esse efeito lá no século XVIII, mas que ele continua válido até hoje. E quem define quem pega primeiro o dinheiro novo? O governo. O mesmo governo que mede a inflação. Existem diversos índices que medem a inflação, mas o mais comum deles é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE. Nos Estados Unidos tem um análogo que é o CPI, é o Consumer Price Index. Entre 2020 e 2024, o IPCA acumulou uma alta de 33%. Grava bem esse número, 33%. Esse seria, teoricamente, o aumento esperado no preço das coisas que você compra. Mas quando você vai comparar com os produtos que você consome no dia a dia, você percebe que esse índice ele não reflete com precisão o aumento de preços da sua cesta de serviços. Vou citar alguns exemplos aqui. O café, aquele saquinho de 500 gramas, uma marca mais conhecida, lá em 2020 ele custava em torno de 10, 11 reais. Hoje está entre 30 e 32 reais, ou seja, ele triplicou de preço, um aumento de 200%. O açúcar, ele saiu ali da casa dos 2,50, 3 reais, para hoje está aí oscilando entre 5 e 6 reais, dependendo da marca. Então, ele dobrou de preço, um aumento de 100%. Como ele está chegando perto da Páscoa, eu peguei um item da Páscoa, o ovo de Páscoa, um item de luxo, o ovo da Ferrero Rocher, mesmo ovo de 225 gramas, em 2020 ele custava 60 reais. Hoje ele está chegando perto de 100 reais. Então aí um aumento de 60%. E um outro item que todo mundo sentiu, eu tenho certeza, principalmente na pandemia, quando a impressão de dinheiro foi muito mais acelerada, foram os carros. Então se você pegar o modelo de entrada de um carro 1.0, por exemplo, o Onix, ele custava R$ 48.500 em 2020. E hoje ele está chegando perto de R$ 100.000. Então ele mais do que dobrou de preço. Lembra do IPCA, de 33%? Então isso deixa bem claro que a inflação que o governo divulga é bem menor do que a inflação de preços que você sente no seu bolso. Mas a pergunta certa não é por que o café ficou mais caro. A pergunta é por que o meu dinheiro compra cada vez menos? Vamos colocar aqui um exemplo hipotético para a gente ilustrar esse efeito da impressão de dinheiro e o reflexo nos preços das coisas. Vamos supor que eu tenha 10 balas e você tenha 10 moedas. Então, só existe esse produto nesse exemplo hipotético. Então, cada moeda sua compra uma bala minha. Então, o preço de uma bala é uma moeda. Agora, vamos supor nesse exemplo que venha um ente externo, o governo, e que ele consiga produzir moedas. E ele vai lá com a impressora dele de moedas e imprime mais 10 moedas. Agora, nesse ambiente, a gente tem 20 moedas para as mesmas 10 balas. Então, agora, cada bala vai custar 2 moedas, sendo que você só tem 10 moedas. Então, magicamente, você comprava 10 balas e agora você só compra 5. Viu?
Então, o governo ele consegue tirar dinheiro do seu bolso sem tirar dinheiro. Basta que ele faça a impressão de dinheiro e ele controle essa impressão. E o Bitcoin foi criado exatamente para resolver esse problema. Lembra do vídeo anterior? Bitcoin é um dinheiro sem dono, então ninguém pode decidir imprimir mais Bitcoins do nada. Está decidido, serão só 21 milhões de unidades. E isso é o exato oposto do que acontece com o real, com o dólar. Basta que o presidente do momento decida imprimir mais dinheiro, que o seu dinheiro passa a valer cada vez menos. No Bitcoin não. O Bitcoin não tem presidente, não tem banco central e as regras são conhecidas por todos. Mas a inflação não é o único motivo pelo qual as pessoas no mundo todo estão adotando o Bitcoin. A liberdade é um grande atrativo. A liberdade de você poder fazer o que quiser com seu dinheiro. Se você quiser levá-lo para um outro país, você não precisa pedir autorização ao banco, você não precisa pagar um monte de impostos, você não precisa converter para dólar pagando um spread, enfim, você faz o que você quiser. Outro exemplo é na sucessão. Quando se faz a partilha dos bens, no caso de falecimento, grande parte do dinheiro se perde pelo caminho, no formal de partilha, no ITCDM, né, o imposto que se paga para o governo, para ele pegar a parte dele na herança. O Bitcoin não. O Bitcoin você simplesmente deixa a sua senha com os seus sucessores e eles usufruem livremente. Então, a liberdade pode não ser o primeiro atrativo, mas, no meu ponto de vista, é o maior atrativo do Bitcoin. E a gente está vendo isso acontecer. Muitos países estão enrijecendo as leis contra o Bitcoin. E o Brasil é um deles, porque está havendo uma corrosão fiscal. O governo não consegue mais arrecadar porque ele gasta muito. Então, ao invés dele tentar manter uma austeridade fiscal, ou seja, ele baixar os seus gastos, né, diminuir a máquina pública, ele quer cada vez arrecadar mais. E as pessoas estão tirando o seu dinheiro do país. E o governo não quer isso. Então ele está cada vez mais impondo barreiras à compra do Bitcoin. Ele não consegue controlar o Bitcoin, mas o que ele consegue fazer é dificultar que você troque os seus reais por Bitcoin. Essa semana eu vi a notícia que eles querem cobrar o IOF na compra do Bitcoin, o que é um completo absurdo, porque deixa de ser um imposto sobre o lucro para ser um imposto sobre a compra. Enfim, existem países que são Bitcoin friendly, que você pode simplesmente levar os seus Bitcoins para lá e usufruir deles. Liberdade. Aqui a gente vai repetir a pergunta inicial. Por que usar Bitcoin? Então ficou claro que o dinheiro que você usa, seja real, dólar, ele perde valor ao longo do tempo por design. Ele foi feito para ser assim. E a segunda e mais importante é porque o Bitcoin é a primeira forma de dinheiro que coloca as regras nas mãos de quem usa e não de quem governa. Se você já chegou até aqui, o próximo vídeo vai fazer mais sentido para você, porque é a pergunta mais prática de todas. Como se usa o Bitcoin no dia a dia? Te aguardo no próximo vídeo.